Bem, pessoal, a gente está de volta. Na aula anterior, a gente viu a importância de prestar os primeiros socorros, entendemos a nossa responsabilidade como cidadãos na condução desses, né? Vimos que devemos prestá-los em todas as situações de acidente, independente da complexidade, porque o objetivo maior é aumentar a chance de recuperação do acidentado. E agora a gente vai entender melhor o que são as funções, né? Os sinais vitais e também os sinais de apoio, e como que a gente analisa esses sinais. Para começar a conversa, vocês precisam saber que sinais vitais são aquelas medidas que fornecem os dados fisiológicos sobre as condições de saúde da pessoa, então são imprescindíveis para o atendimento de primeiros socorros. Já os sinais de apoio são pistas que o organismo dá sobre o estado de saúde, podendo ser entendido como indicativo de lesões mais graves. Então, para começar, vamos ver os sinais vitais. As funções, ou então os sinais vitais, são aquelas funções que são exercidas pelo cérebro e pelo miocárdio, que, como exemplo, tem a frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e a saturação de oxigênio. Então, essas funções dão condições para que todas as células do nosso corpo continuem operando de maneira adequada, né? Então, essa medida dos sinais vitais fornece informações sobre o estado de saúde de uma pessoa. E muitos fatores, como temperatura do ambiente, esforço físico, os efeitos de uma doença, um acidente, uma lesão ou algum trauma, podem causar alterações nesses sinais vitais, podendo inclusive fazê-los variar fora de um padrão considerado aceitável. E isso gera mais riscos para a saúde da pessoa. Tá? Então, vejam bem, não são só as doenças que alteram os sinais vitais. Tá? Então, entender os sinais vitais é entender que os sinais que o corpo mostra, como a gravidade do acidente sofrido, né, o estado de saúde da pessoa que sofreu o acidente e a sua necessidade de atendimento vão ser diferenciadas. Esses sinais eles são entendidos como respostas ao organismo, que são necessários para a manutenção da vida. Então, por esse motivo, as funções vitais elas são consideradas indicadores de vida. Como nós vimos, são temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Bem, a gente começa pela temperatura, então, né? A temperatura é essa que pode ser entendida como a diferença entre a quantidade de calor produzida pelo corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo. Né? A gente sabe que a nossa temperatura normal varia entre 36 e 37 graus, mas é normal que o corpo apresente variações de temperatura ao longo do dia, né, por conta de atividades que a gente realiza, também em função da temperatura do ambiente. E aí vai variar também dependendo do local de medição, do tipo de equipamento utilizado. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. O que mais pode interferir nessa temperatura do corpo? A idade, né? Os recém-nascidos, ele tem temperaturas corporais que são mais baixas que os adultos. O estresse, né? Uma vez que o estresse faz com que o corpo libere mais hormônios, né? A gente fica ansioso, aumenta a frequência cardíaca e isso, consequentemente, aumenta a nossa temperatura corporal. Bem, então a temperatura é um sinal vital que é aferido com auxílio de um termômetro, né? Pode ser o de mercúrio ou então o digital, não tem problema. É um instrumento que pode ser utilizado para verificar a temperatura corporal pelo método oral, retal e axilar. Lembrando que o oral não deve ser utilizado em crianças, idosos, pessoas inconscientes ou após a ingestão de alimentos. O retal é a medição mais precisa, né? Ou seja, aquela que apresenta a temperatura de maneira mais fidedigna. E o axilar é a verificação menos invasiva e, por consequência, a mais utilizada, mesmo não sendo tão precisa. A gente tem que ter cuidado para não ter suor, porque o suor pode modificar o resultado da aferição. E após o uso do termômetro, é importante também a gente sempre higienizar, né, o equipamento com álcool a 70 graus. Em seguida, a gente tem a frequência cardíaca, que também pode ser entendida como pulso, né? Conhecida como pulso, porque é uma onda de distensão de uma artéria transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o sangue. E essa onda ela é perceptível pela palpação de uma artéria e se repete com regularidade, segundo as batidas do coração. Então, a frequência cardíaca ela tem a unidade de medida de batimentos por minuto, que é o BPM, ou seja, o número de pulsações do coração durante o período de 1 minuto. E assim como a temperatura, a frequência cardíaca, ela também sofre variações das atividades que a pessoa está realizando.
de medicações que a pessoa esteja tomando, a própria temperatura corporal, o estado emocional, tudo isso pode influenciar a frequência cardíaca. E aí é importante entender que o pulso, ele pode ser apresentado de acordo com a sua frequência, com a sua regularidade e com seu volume. A regularidade se refere à alteração de ritmo, né? Então, a gente pode ter um ritmo constante, que é o considerado normal, ou ter uma variação nesse ritmo. O volume é a força de pulsação, pode ser classificado como pulso cheio ou pulso filiforme. O filiforme é quando a pulsação está fraca, está difícil de perceber. E a frequência varia de acordo com a idade e o sexo, como a gente vê nesse quadro que está no slide, né? Ou seja, existe uma diferença entre homens e mulheres e crianças também nas suas diferentes faixas etárias. O certo é a gente esperar uma frequência cardíaca entre 130 e 160 no recém-nascido, mas não em um adulto, por exemplo. E aí, conhecer esses parâmetros é importante, né, para a gente não fazer uma avaliação incorreta, inadequada. Como a gente falou, a frequência cardíaca mede os batimentos, né, o batimento que o coração está dando em 1 minuto. E aí, como a gente faz? A gente conta, né, por 1 minuto, então, esses batimentos que aconteceram nesse intervalo de tempo. A gente costuma utilizar para facilitar a contagem dos batimentos por 15 segundos, que aí a gente multiplica o número de batimentos por 4 e assim fornece a quantidade de batimentos por 1 minuto, né? Para simplificar um pouquinho a vida. Mas, pessoal, eu queria chamar a atenção porque mesmo tendo esse nome usual de pulso, os batimentos podem ser verificados em diferentes locais do corpo, né? E os locais são esses que estão sinalizados aí no slide, tá? Pela praticidade e pela eficiência, o local mais utilizado é o pulso, mas é importante vocês saberem que outros locais também possibilitam essa variação. Bem, frequência respiratória é aquela que é contada pela quantidade de vezes que uma pessoa realiza o movimento de respiração completo. O que é um movimento de respiração completo? Inspirar e expirar, tá? Então, eu conto a quantidade de vezes que uma pessoa realiza o movimento de inspiração e expiração em 1 minuto. A frequência média por minuto dos movimentos respiratórios varia com a idade do paciente. E aí a gente tem que entender também, pessoal, que todo ato de respirar gera um gasto de energia, né? Mas pode ou não gerar esforço. O que eu estou chamando de esforço? Cansaço, tá? Então, gastar energia qualquer um vai gastar, mas esforço nem todo mundo, né? Cansaço nem todo mundo vai sentir. Então, um indivíduo saudável, a respiração não requer esforço, enquanto em alguns casos o simples ato de respirar pode gerar um grande esforço. E aí, a gente pode identificar diferentes tipos de respiração, são esses que estão expostos aí no slide, né? Eu começo pela eupneia. Eupneia é uma respiração normal, tá? É a que frequentemente a gente tem no nosso dia a dia. A apneia é a ausência. Então, quando eu tenho uma ausência, quando eu tenho uma parada respiratória, né? Não sei se vocês já ouviram falar em apneia do sono, é uma doença grave em que a respiração para repetidamente, né, por tempo suficiente para interromper o sono e muitas vezes diminui temporariamente a quantidade de oxigênio e aumenta a quantidade de dióxido de carbono no sangue. Tá? Então, a apneia do sono aumenta o risco de certos distúrbios médicos, inclusive de morte prematura. É importante que ela seja avaliada, né, monitorada e tratada. Mas também temos a dispneia. Dispneia é a dificuldade na execução dos movimentos respiratórios. Ela é conhecida popularmente como falta de ar. Então, por que eu posso ter uma dispneia? Por esforço físico intenso, ou então por estar numa altitude elevada, por uma infecção, por uma doença pulmonar ou cardíaca, por um estresse, por uma ansiedade, e ela pode ser aguda ou crônica. A bradipneia é um termo médico usado para descrever uma frequência respiratória anormalmente lenta em um indivíduo, tá? Então, a bradipneia ela pode ser causada por um monte de fatores, geralmente problemas neurológicos, problemas cardíacos, uso de alguns medicamentos, né, como opioides, sedativos, podem diminuir a frequência respiratória como um efeito colateral desse medicamento. Distúrbios metabólicos também, como hipotireoidismo, hipoglicemia, a apneia do sono, que a gente já falou, também pode resultar em bradipneia durante o dia,
problemas pulmonares diversos, como as doenças pulmonares crônicas, né? Temos a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, fibrose pulmonar, tudo isso afeta a respiração, e inclusive, gente, o envelhecimento, tá? À medida que as pessoas envelhecem, a capacidade pulmonar e a função respiratória dessas pessoas pode diminuir, levando a bradipneia em alguns casos. A gente tem também o inverso, que é a taquipneia, que é o termo usado para descrever a respiração acelerada, né? Também pode ser causada por diversos fatores, como as infecções respiratórias, a asma, o DPOC, mas também pode ocorrer por breves períodos, quando a gente faz uma atividade física intensa. Mas o importante é a gente procurar ajuda médica se o sintoma não passar espontaneamente após o repouso, né? Ou então se vier acompanhado de outros sinais. Aí é um alerta importante. A ortopneia, que é a dificuldade de respirar quando está deitado, né? E aí melhora quando você se senta ou quando eleva a cabeça, tá? Então ela pode ser causada por doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca congestiva, doença arterial coronariana, doenças pulmonares, anemia, ansiedade, distúrbio do pânico, enfim, uma série de outras doenças. E a hiperventilação, que é uma condição pulmonar que se caracteriza por uma respiração acelerada e profunda. Tá? Então, vamos entender. O processo de respiração do corpo humano é um mecanismo que é bem complexo, que requer um equilíbrio entre a quantidade de oxigênio que é levada para o pulmão e a quantidade de gás carbônico que é eliminada por ele. E quando esse equilíbrio é rompido, a pessoa acaba inalando mais oxigênio do que a quantidade de gás carbônico que é eliminado. E aí ela é diagnosticada, nesse caso, com um quadro de hiperventilação. Tá? Então, quando uma pessoa está hiperventilando, é possível perceber que a respiração dela está mais acelerada do que o normal, ou ela está respirando muito mais profundamente do que o comum. Outros sinais de hiperventilação incluem taquicardia, exaustão, tontura, dor no peito, boca seca, formigamento nas extremidades, né, mais nas pontinhas dos dedos. Então, a pessoa que apresenta esse quadro, ela vai se sentir bastante angustiada, vai estar desconfortável, ela pode desmaiar, pode apresentar diversos sintomas. E as causas da hiperventilação, elas também são variadas. Eu posso ter hiperventilação por dor, por ansiedade, por um esforço físico intenso, e também pode indicar doenças como infecções pulmonares, intoxicação pelo uso de drogas ou medicamentos, até a cetoacidose diabética também pode causar, e é um exemplo importante. Mais um sinal vital muito importante é a pressão arterial, que é a pressão que o sangue exerce nos vasos sanguíneos, né? Então, depende da força de contração do coração, da quantidade de sangue e do quanto o vaso sanguíneo é capaz de distender para a passagem do volume de sangue que está circulando no organismo. A aferição da pressão arterial é uma excelente fonte de indicação de funcionamento do organismo de uma pessoa. O valor considerado normal em indivíduos adultos é entre 120 e 180 milímetros de mercúrio. Lembrando que a pressão arterial também sofre interferência de atividade física, pode subir, né, durante a prática do exercício, mas também sofre influência de fatores emocionais, dor, alimentação, temperatura ambiental,